Eu te saúdo com a paz do Senhor. Prepare-se para conhecer o terceiro trimestre de 2025 da classe de jovens. A liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E se você já gostou deste tema, deixe um like neste vídeo. E se você não gostou do tema, você deixa um dislike. O comentarista pastor Alexandre Coelho. O pastor Alexandre Coelho é bacharel em Direito e Teologia, licenciado em Letras e professor da FAECAD. Lição 1. Gálatas, a carta da liberdade cristã. Você é uma pessoa livre, você aceitou a Cristo como Salvador, portanto você é uma pessoa livre. Entretanto, a liberdade também não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e está tudo bem. Tudo aquilo que eu fizer terá uma consequência. Eu sou livre para fazer o que quiser, mas eu tenho a liberdade de assumir as minhas consequências. Lição 2. O falso evangelho. Nos dias atuais, vivemos um mundo que está pregando muito sobre a questão do falso evangelho, o evangelho que não é o evangelho de Cristo. É o evangelho de autoajuda, é o evangelho do entretenimento, é o evangelho disso ou daquilo, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus é um evangelho de palavra de Deus e de poder. E quando o evangelho, e principalmente aqui a questão do evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho ele tem uma renúncia. Você precisa renunciar o seu eu. Se o evangelho que estão pregando, você não precisa renunciar o seu eu, então não é um evangelho, é um falso evangelho. Lição 3. Paulo e sua chamada. Você também terá a sua chamada. E muitos, na verdade, serão chamados, mas poucos escolhidos. Então é importante que nós sejamos não somente chamados, mas também escolhidos. Mas é interessante você notar que a sua chamada pode demorar muito para acontecer. E você precisa ter maturidade para entender e compreender que há chamadas que demoram. O próprio Senhor Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então é necessário que nós devemos ter uma maturidade para compreender que não é porque eu tenho talvez uma habilidade de fazer uma coisa ou outra que eu já tenho que ser chamado para aquele ofício. Não, eu preciso me preparar. Lição 4. O encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Se falar de falso irmão é algo muito delicado e muito difícil, porque, na bem da verdade, há pessoas pelas quais nós entendemos que é falso irmão. E essas pessoas que são falso irmão, como é que vamos lidar com ela? Então, quando nós nos encontramos com um falso irmão, nós vamos ser falsos com ele? De maneira nenhuma. Não é porque alguém é falso com você, e muitas vezes você sabe que aquela pessoa é falsa com você, que você será falsa com ela. O que você tem que fazer? Você tem que ser educado, você tem que ser uma pessoa educada com ela, ainda que você saiba que essa pessoa é uma pessoa falsa, né? E como você não é uma pessoa falsa, já compartilhe esse vídeo para uma pessoa verdadeira como você. Lição 5. Advertência contra o legalismo. O legalismo, de modo geral, eu vou falar um pouco mais na aula, na lição, mas o legalismo, de modo geral, é aquela pessoa que só visa a questão da lei. Em outras palavras, é uma pessoa que admite, que acredita que nós somos salvos pela lei, mas a lei não salva ninguém. Então, você, jovem, precisa saber diferenciar a questão do legalismo. Você precisa ter muita noção sobre a questão do legalismo, porque você pode estar caindo na armadilha do legalismo. Ou seja, você pode acreditar que uma pessoa só pode ser salva se fizer isso ou se fizer aquilo. O que, na verdade, Efésios 2, 8 e 9 vai nos dar uma direção que nós somos salvos pela fé. Então é importante que você saiba que verdadeiramente a lei ela é importante, mas ela não salva ninguém. Lição 6. Justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados justamente pela fé em Jesus. E não porque você é um aluno da Escola Bíblica Dominical ou professor da Escola Bíblica Dominical. Você não é justificado porque você é o pastor da igreja ou o superintendente da EBD. Nada disso. Nós somos justificados unicamente pela fé em Jesus. Lição 7. A promessa que não pode ser revogada.
Lição 8, filhos e herdeiros. É muito interessante essa questão de filho e herdeiro. Vemos, por exemplo, a questão lá do filho pródigo, né? Ele era filho e era herdeiro. E olha só a atitude que ele teve, né? A atitude completamente precipitada e equivocada, uma atitude afoita, o que muitas vezes acabam acontecendo com os jovens hoje. Os jovens são muito afoitos, ou seja, são apressados demais, não medem as consequências e acabam tomando decisões erradas durante a vida e vai pagar as consequências dessa decisão errada pelo resto da vida. Mas aqui nós vamos ver sobre filhos e herdeiros. Lição 9, filhos de Deus e descendentes de Abraão. Aqui eu também vou falar sobre também a questão da descendência, também da questão da herança, entre outras coisas, né? E principalmente aqui na questão de ser filhos de Deus. E lembre-se, nem todas as pessoas são filhos de Deus. As pessoas são criaturas de Deus. A pessoa só é filho de Deus se ela aceitar a Cristo como Salvador, como nos diz lá João capítulo 1, versículo 12. Né? Lição 10. A liberdade que Cristo nos deu. A Bíblia nos fala lá no livro de João que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas qual é essa liberdade que Cristo nos deu? A liberdade do quê? Para fazer o quê? Ou para deixar de fazer o quê? Que a liberdade, na verdade, não é somente naquilo tudo que você pode fazer. É muito mais naquilo que você não pode fazer. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando uma pessoa tem um vício em alguma coisa, uma bebida alcoólica, por exemplo, quando ela é livre, ela vai tomar aquela bebida alcoólica se ela quiser. Por quê? Porque ela tem liberdade de optar se sim ou se não. Agora, quando uma pessoa não tem liberdade, ela é escrava desse pecado. Então veja que a liberdade que Cristo nos deu tem mais a ver com aquilo que eu não quero fazer do que com aquilo que eu quero fazer. Lição 11. A carne e o espírito. A luta que existe entre nós. Eu acredito mais que é mais uma luta que existe em nós, né? Porque na bem da verdade, todos nós temos, é verdade, essa luta entre o espírito e a carne. Eu gosto muito de dar a ideia, né, o exemplo da águia. Eu acho muito interessante a colocação da águia, porque a águia ela tem geralmente 2 filhotes. E, na bem da verdade, quando a mãe águia vai trazer o alimento para os filhotes, tem sempre um engraçadinho que possivelmente é crente e que é o que come mais. Ele se alimenta, ele come tudo que a mãe traz, a mãe águia traz, e ele se fortalece. E o outro filhote faz o quê? Fica raquítico e morre, cai do ninho e morre. A ideia da carne e o espírito dentro de nós é a mesma coisa, é a mesma dinâmica. Qual é que vai viver mais, né? Vai ser mais forte, a carne ou o espírito? A resposta é simples, é aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais a carne vai ser mais forte. Se eu alimentar mais o espírito será mais forte. Da mesma forma que o filhote da águia, aquele que vai viver, né, vai ficar mais forte, aquele que é mais alimentado, da mesma forma somos nós, né, a carne e o espírito. Lição 12. O que você semear, ceifará. Aqui em Gálatas 6:7, é muito interessante nós falarmos sobre a questão da semente. A semente é aquilo que você planta, e aqui até no sentido literal, se você plantar goiaba, de maneira nenhuma você vai semear manga, não é possível. Então é importante, até na questão das hortaliças, né, se você for jogar lá uma semente de alface, você não vai conseguir colher uma couve, né, de maneira nenhuma. Da mesma forma é a questão espiritual. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. E tem uma questão aqui muito interessante sobre a liberdade. Você tem a liberdade de você semear o que você quiser. Mas lembra que eu falei sobre a questão da liberdade, que é mais aquilo que eu não quero fazer? Então, você tem toda a liberdade de você plantar o que você quiser, porque a semeadura ela é opcional. Você planta o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Você vai colher aquilo que você plantou. Aí eu quero te perguntar, o que você tem plantado? A sua colheita vai te dar alegrias ou te trará tristezas? Lição 13. As marcas de Cristo.
Aqui vamos falar uma questão muito interessante sobre a questão das marcas de Cristo. Nós somos pessoas que somos seguidores de Jesus. Nós somos salvos na pessoa de Cristo. Então nós temos que ter as marcas de Cristo, a mente de Cristo. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos ligados, firmes verdadeiramente sobre a questão da liberdade em Cristo. Não é porque eu sou livre em Cristo, que eu tenho liberdade em Cristo, que eu vou fazer o que eu quiser. Eu preciso ter disciplina, né? Semear aquilo que eu quero colher. Né? Devo ter muito essa questão de ter essa mente, essa mentalidade de saber que verdadeiramente é isso que acontecerá. Tudo aquilo que eu plantar, eu também vou colher. Bom, se você ficou comigo até agora, significa que você gostou. Então aproveita para se inscrever aqui no canal e aproveita também e deixa o seu comentário sobre o que você achou das lições, deste trimestre que começará, qual a sua perspectiva para este trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz. Tchau!